Fala pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre licitações e contratos. Esse que é um assunto considerado meio chatinho por alguns, mas que com certeza vai cair na sua prova. Então, pessoal, meu nome é Carlos, sou advogado, especialista em direito público e com experiência na área de licitações e contratos. Trabalhei por vários anos na Secretaria Municipal de Saúde e também na Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas. E aqui estou eu para contribuir nesse seu processo de aprovação rumo ao tão sonhado cargo público. Bem, nosso assunto, como já disse, é licitação. E o que vem a ser licitação? Ora, é só pensar assim, quando eu e você, lá na nossa casa, a gente decide que vai comprar um objeto, um bem, de que forma a gente faz isso? Nós estabelecemos um critério, se vai ser à vista, se vai ser parcelado, qual loja eu vou comprar, loja A, B ou C. Isso fica à nossa vontade, né? Afinal de contas, não há nenhuma regra, pelo menos não há nenhuma regra em lei que diga que eu tenha obrigação de comprar no estabelecimento X, Y ou Z. Entretanto, essa regra não é a mesma para a administração pública, certo? Porque para a administração pública eu estou vinculado, enquanto administração pública, a seguir uma série de regras para comprar, para alienar, para alugar, para contratar serviços. E é isso que a gente vai buscar desmistificar e ajudar você a compreender o que vem a ser licitação, tá certo? Bem, então a gente vai começar lá pela Constituição Federal, onde no seu artigo 37, inciso 21, vai dispor originalmente sobre licitação. Veja aí agora o que dispõe o texto legal. Dispõe o seguinte, o artigo 37, caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, e aí vem o inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Bem, nós vimos aí, portanto, o comando legal da Constituição Federal que diz que a lei disporá sobre essas regras de contratação da administração pública. Bem, em atendimento, portanto, a esse comando legal da Constituição Federal é que foi editada a Lei 8666/93, que vem regular as regras gerais sobre licitações e contratações. E ela, portanto, a partir de agora vai ser o nosso objeto de estudo, tá certo? Bom, então vamos lá ver o que diz então a Lei 866/93 a partir do seu artigo 1º. Confira aí, artigo 1º. Diz o seguinte, artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes, e aí atenção, pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bem, a partir da leitura desse artigo 1º da Lei 866, portanto, a lei que vai regulamentar o comando constitucional que lemos anteriormente, é importante observar o quê? Qual é o objeto das licitações? Qual é o objeto da Lei 866/93? É justamente compras, diz o seguinte, o artigo 1º, obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito. E aí outro ponto importante do artigo 1º, no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal
e dos municípios. Então, revisando, duas informações importantes nesse artigo 1º é que ela se destina, a licitação, ela é necessária para compras, serviços, inclusive de publicidade, alienações e, inclusive, também locações. E para quais poderes? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Portanto, anote aí, esse é o ponto chave do artigo 1º, a quem se destina e do que se trata a licitação, certo? Bem, visto isso, a gente avança na nossa Lei 866/93 e vai para o artigo 2º, que diz o seguinte: as obras e serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Então a gente vê que o artigo 2º estabelece como regra que, nesses casos de compras, alienações, serviços, inclusive de publicidade, a licitação vai ser regra. Mas a pergunta é, se é regra, então a gente imagina ou pressupõe que haverá uma exceção. E aí a gente vai ver em aulas mais lá na frente que as exceções serão os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitações, as chamadas compras diretas, mas que a gente vai ver em próximas aulas. Bom, sabendo disso, dessa informação, que a regra para compras, serviços, contratação de serviços, alienações e locação é a licitação, a gente vai avançar agora para o artigo 3º, onde vai estabelecer os princípios da licitação. Portanto, a licitação ela vai se destinar a 3 finalidades, quais sejam o princípio da isonomia, ou seja, o legislador estabeleceu a licitação para que eu pudesse dar oportunidade igual para todos aqueles que quisessem fornecer para o Estado, ou seja, todos aqueles que tenham vontade, interesse de contratar com a administração pública, portanto, eu tenho que estabelecer condições iguais de participação. E isso não deixa de ser decorrência do princípio da moralidade, do princípio da impessoalidade, que nós vimos lá no caput do artigo 37, certo? Além do princípio da isonomia, o artigo 3º fala que a licitação terá como finalidade o alcance da proposta mais vantajosa para a administração. Ou seja, eu, enquanto administração pública, vou buscar contratar aquele serviço, aquele bem, locar aquele imóvel, cuja a proposta mais vantajosa, e aí no seu aspecto quantitativo e qualitativo, seja interessante para a administração pública, certo? E por terceiro e último, o artigo 3º diz que é finalidade da licitação pública garantir o desenvolvimento sustentável nacional, ou seja, eu, Estado, eu, administração pública, enquanto grande comprador, comprador em massa, né, eu causo um impacto no mercado. E como grande comprador, eu devo estabelecer nas minhas regras do edital, que a gente vai ver mais adiante também, que o edital é a lei que se faz entre eu, a administração, e os contratantes, que regras que possam promover o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, critério de desempate para aqueles licitantes que, nos seus produtos, por exemplo, naquelas aquisições de materiais, possam, de algum modo, ofertar à administração um produto mais sustentável. Ou seja, quis o legislador aqui fomentar o desenvolvimento sustentável, tão importante nos nossos dias de hoje, a partir do efeito pedagógico, ou seja, do grande comprador que é o Estado e a administração. Tá certo, gente? Bom, então nós vimos até agora que a licitação se destina a 3 finalidades: garantir a isonomia entre os participantes como decorrência dos princípios da moralidade e da impessoalidade, dentre outros. Também garantir a proposta mais vantajosa para a administração pública e, por terceiro, o desenvolvimento nacional sustentável. Bom, então agora a gente vai ver na prática como as bancas examinadoras têm cobrado esse assunto. Portanto, vejam aí essa questão do CESP. Diz o seguinte, trata-se de uma questão do concurso da Anatel, administração de 2014. Diz a questão: licitação é um procedimento administrativo discricionário por meio do qual
os entes da administração pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas, visando a celebração de contrato e a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Bem, a pergunta é: falso ou verdadeiro, conforme vocês já devem conhecer a sistemática de avaliação do CESP. Bom, essa questão, melhor dizendo, ela foi considerada falsa. Por que ela foi considerada falsa? E o detalhe está na palavra discricionário, quando ele fala licitação é um procedimento administrativo discricionário. Portanto, vejam que essa questão foi considerada falsa. Por quê? Porque processo administrativo que envolve licitação não se trata de ato discricionário, portanto, ato vinculado. Bom, gente, essa foi a nossa pequena aula de hoje, só para deixar o gosto aí para vocês, mas que a gente vai desenvolver e vai aprender juntos nas próximas aulas sobre as modalidades de licitação, tipos de licitação, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e tantos outros assuntos que vai ajudar você a conseguir alcançar o tão sonhado cargo público. Bom, essa foi a nossa aula, um grande abraço para vocês e espero vocês na próxima aula.